Sejam bem-vindos ao evento de lançamento do novo curso da Oeste Cursos. Curso de Formação de Líderes, um pequeno passo para a liberdade. Meu nome é Marcos Lins, sou o coordenador de cursos da Revista Oeste e hoje eu tenho orgulho de lançar esse novo curso em parceria com o IFL, Instituto de Formação de Líderes. Esse curso é para você que tem vontade de mudar de vida, que busca independência financeira, que quer crescer no mercado de trabalho e empreender. Vemos que no Brasil, nesse momento, existe muita vontade de mudança, mas falta às vezes o conhecimento necessário para efetivar essa transformação. E é nesse ato que o curso pretende atuar. Ele vai fazer você conhecer melhor várias áreas do conhecimento e assim você vai poder decidir com mais sabedoria seus próximos passos. Mas para você entender melhor a proposta do curso, eu vou chamar o teaser agora. Prosperidade e crescimento pessoal e independência financeira. Todos nós buscamos esses três elementos durante a vida. Mas para isso, é preciso adquirir uma habilidade fundamental para que possamos atingir esses objetivos. Precisamos saber liderar. Só aprendendo a liderar, você será capaz de mudar a sua vida, melhorar seus relacionamentos pessoais, transformar a sociedade e alcançar sua prosperidade financeira. E apesar do Brasil ter hoje muitas oportunidades para empreendimento e liderança, poucas pessoas estão preparadas para o protagonismo. Por isso, a Oeste Cursos, em parceria com o IFL, Instituto de Formação de Líderes, uma organização da sociedade civil que tem como principal objetivo a formação de novas lideranças com base nos valores liberais, tem o orgulho de apresentar seu novo curso, Curso de Formação de Líderes, um pequeno passo para a liberdade. Serão 13 aulas que mudarão sua vida. Aprendendo sobre política e economia, empreendedorismo e liderança com professores de alto gabarito, você será capaz de definir seus próximos passos. As principais lideranças do mundo livre conheciam essas 4 esferas de conhecimento e, por isso, foram capazes de mudar o mundo. No curso de formação de líderes, vamos trazer para você exatamente esses conhecimentos, para que você também transforme sua vida. Esse é o único curso completo disponível no mercado, que aborda de forma didática e imersiva política, economia, empreendedorismo e liderança. Não perca essa oportunidade. Lidere a sua vida e seja um líder na sociedade, começando com esse pequeno passo para a liberdade. Acesse oestecursos.com e faça já a sua inscrição. Agora que você viu a nossa proposta, você sabe do que se trata o curso e da importância dele na sua vida, eu te faço aqui o convite. Pega seu celular, coloque aqui nesse QR Code que está na tela e faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Mas é importante dizer também, já vou chamar o nosso convidado, que esse é o único curso completo, né, que vai abordar temas como política, economia e empreendedorismo. Mas hoje a gente vai abordar o primeiro tema desse curso, que é sobre política. E eu tenho a honra, né, de receber para conversar com Luiz Guilherme Prioli. Ele é membro, atual vice-presidente, não é isso, Luiz? Correto. Atual vice-presidente do IFL e ele foi professor no curso nos módulos de política e economia. Então, prazer recebê-lo. Mas antes de fazer a primeira pergunta sobre política, Luiz, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, de maneira sucinta, para que as pessoas entendam o que é o IFL, o que ele faz e o que é esse curso, como é que ele foi construído. Perfeito. Marcos, obrigado por me convidar para estar aqui. O IFL, para quem não conhece, eu costumo explicar como um instituto de formação de líderes, que nem está no nome, está literalmente no nosso DNA. E ele é uma instituição apartidária, independente e sem fins lucrativos. Ou seja, todo mundo que faz parte, todo mundo que é um associado do Instituto, ele foi um membro que passou por um processo seletivo, que, assim, uma das nossas coisas que a gente fala lá é que, cada processo seletivo a barra vai subindo cada vez mais alto. E ele passou por um ciclo de formação que foi criado aí de gerações e IFL em gerações para desenvolver os nossos líderes, ou seja, esses associados que já são empresários, executivos, às vezes também profissionais liberais, a conseguirem levar, né, e desenvolverem essa sua habilidade de liderança guiado pelos valores liberais. Então, essa é a nossa essência. Dentro do Instituto, uma das coisas legais que a gente faz é que nós
treinamos não só os nossos membros na teoria, então você vai ter várias leituras, você vai ter que escrever, publicar artigo, mas também na prática. Ou seja, a gente tem eventos, a gente tem cursos como esse, a gente tem o podcast, no qual eu sou host também, onde a gente incentiva os nossos membros a participarem da parte operacional disso, para operacionalizar esses negócios e levar a palavra aí da liberdade, a palavra do empreendedorismo, a palavra da liderança para impactar o máximo de pessoas possíveis. E a gente se conheceu até agora recentemente, né, no Fórum Liberdade Sim. e Democracia, na 10ª edição, que aconteceu aqui no B32, na Faria Lima, que, pô, a gente reúne, assim, anualmente, é uma tradição de, se eu não me engano, todos os IFLs aí pelo Brasil, nós aqui no IFL São Paulo, o mais velho deles, que foi fundado em 2008, e juntamos mais de 500 pessoas no B32, no Prédio da Baleia, para falar sobre os problemas socioeconômicos do Brasil e como a gente traz soluções práticas para eles. Então, o Instituto, ele acaba juntando pessoas de várias empresas, né, pessoas de destaque aí que estão querendo se posicionar em posições de liderança e auxiliando essas pessoas e amplificando essa fonte e essa rede de líderes conforme você vai se formando. É muito interessante, eu estava no evento, realmente o evento foi lindo, muito bem organizado e assuntos muito interessantes, assim, eu adorei, assim, porque as pessoas às vezes têm um certo preconceito com a visão liberal, como se a visão liberal não fosse atender os mais necessitados, e é o oposto, Exato. Né? Então, acho que esse programa, esse fórum, ele exatamente abordou isso. Mas, Luiz, vamos falar um pouco desse curso aqui. No curso, a gente divide, né? Vocês dividiram, a gente está fazendo essa parceria, política, economia, empreendedorismo e liderança. A ideia é que a pessoa que adquira esse curso, ela tenha uma visão melhor sobre a realidade que a cerca, para que ela possa tomar melhor as suas decisões na sua vida. Correto. E hoje, um dos temas, né, mais falados e comentados é sobre política. A gente pode dizer aqui com tranquilidade que é mais fácil que a gente conheça os 11 ministros do STF, quem é presidente da Câmara, quem é presidente do Senado, do que os jogadores da seleção. Entrou um jogador na seleção no último jogo que eu juro por Deus, eu não sabia quem era e perguntei pro meu filho. E meu filho acompanha Champions League, nem meu filho sabia que era o cara. Eu falei, tá difícil. Então, as pessoas se interessam muito sobre política, mas às vezes o debate é muito raso, as pessoas não entendem política, mas às vezes elas querem conhecer. E essa é uma oportunidade. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, né, eu sei que o curso são 5 módulos sobre política, se eu não me engano. Sim. É bem completo, mas eu vou fazer uma pergunta mais básica de todos. Luiz, o que é política? Perfeito. Olha, quando você usou essa analogia do futebol, né? Quando você tá ali e conhece o nome dos jogadores, eu aposto que você também, que tem esse interesse, sabe as regras do jogo. Você sabe como funciona o futebol, o esporte. Só que quando a gente está acompanhando a política, muitas vezes a gente não sabe como funciona e a gente nem sabe como a gente deve acompanhar. Né? No próprio curso, para exemplificar, né, eu sou um economista formado pela Bentley University, com uma especialização em liderança também por Georgetown. Nós introduzimos, principalmente aqui na parte de Política 1, esse conceito de o que é a política. Porque se você pode pegar, você não acha isso unanimemente nas pessoas. Você vai para Aristóteles, Platão, cada um define de um jeito, outros pensadores liberais acabam definindo de outro. Só que existe um ponto comum, que é que a política ela é um conjunto de ações coercitivas para definir sobre fins coletivizados. Mas agora, putz, o que é isso, né? Acho que a primeira dúvida quando você fala assim, pô, coercitivo, porque quando a gente pensa em política, né, a gente está lembrando aí do monopólio da violência, do controle, né, que o Estado ali, esse aparato tem. E quando a gente fala fins coletivizados, eu gosto e uso no próprio curso um exemplo, já para dar um spoiler para vocês, que é o do churrasco, né? Qual que é a diferença de fim coletivizado e de fim coletivo? Pô, se todo mundo que está aqui nesse estúdio se une e fala assim, pô, pessoal, vamos fazer um churrasco? Ah, eu quero ir no churrasco, então a gente vai juntar recursos para fazer esse churrasco. Agora, isso é um fim coletivo. Agora, se eu viro e falo assim, pô, vamos fazer um churrasco, todo mundo aqui vai e todo mundo vai pagar esse churrasco. Pô, mas eu sou vegetariano, Não importa, você vai no churrasco que você vai pagar. Pô, esse é um fim coletivizado. E quando a gente tem esse aparato, a gente tem esse ente na sociedade, vai existir esse uso de recursos de maneira coercitiva para fins coletivizados. Então, nada melhor de você entender como isso funciona. E mais do que apenas o que é a política, também tem um ponto, né, que quando a gente fala, pô, cientista político, o que é ser um cientista político? Ser um cientista político é você sair opinando sobre as coisas?
Eu gosto muito, e eu baseei muito os meus estudos no livro do Adriano Gianturco, que é um cientista político que eu gosto muito. O nome do livro dele chama A Ciência da Política. É um tomo assim, dessa grossura, acho que são umas 500 páginas. Ele trata muito bem, né, de o cientista político, ele não é uma pessoa prescritiva, que a gente já pensa o contrário, né? Quando você está falando ali, análise política, todo mundo já está falando ali uma solução. Não, o cientista político, ele não é prescritivo, ele é descritivo. Qual seria a diferença? Eu simplesmente olhar as coisas. Então, quando eu sou prescritivo, eu estou prescrevendo uma solução. Para corrigir esse problema aqui no legislativo tem que fazer isso, no judiciário tem que fazer isso. Mas um cientista político, ele está analisando. Então, ele tá sendo descritivo, ele está descrevendo o que está acontecendo. Então, ele é descritivo, não prescritivo, e ele não é filosófico no sentido de como as coisas deveriam ser. Ele é factual. Então, quando você pega grandes cientistas políticos, quando eles estão analisando ali, fazendo essa análise, você percebe que eles não estão falando assim, essa coisa que ele está fazendo é errada, ela é certa, ele está falando, olha, ele fez tal coisa. Né? Napoleão dominou aquele lugar, César, o Império Romano. Você está descrevendo, você está analisando como que dentro desses jogos e descrevendo as coisas que estão acontecendo, elas se desenvoltaram. O restante, quando você vai fazer aí análises políticas, quando você vai fazer propostas políticas, é um jogo completamente diferente, que deve ser tratado de forma diferente. Mas é importante a gente entender e observar as coisas como elas são. E esse é o conceito, né, que o Adriano Gianturco ele trata tão bem nessa obra dele, que é a ciência da política. Então você está me dizendo que quando você faz a política, ela parte então do real, daquilo que é concreto, e aí vem a outra pergunta para você. A gente fala de política no dia a dia. Correto. E o importante de conhecer a política é porque ela impacta a vida das pessoas. E você poderia dar alguns exemplos de como a política impacta a vida das pessoas? Claro, eu vou dar um exemplo, né, de por que a gente se importar e saber de política. Eu falei que está tendo um churrasco. Sim. Os fins coletivizados ali, a pessoa está lá, está fazendo um churrasco. E você está pagando por aquele churrasco. Você precisa entender para que está indo esse dinheiro, né? Não é que você está voluntariamente contribuindo, você está involuntariamente contribuindo para aquilo. Então vale a pena você saber. Só que um ponto que eu gosto muito de tratar, Marcos, quando eu falo de política, é a escala. Por quê? Se eu estou aqui em São Paulo e eu tenho aqui a minha vida, eu tenho o meu trabalho, estou aqui na minha empresa, vivendo a minha vida com a minha família, cara, como que eu vou ficar ligado em tudo que está acontecendo em Brasília? Se eu ainda não estou nessa escala, no meu universo de impacto direto, cara, faz muito pouco uso eu saber necessariamente não de como funciona, mas das atualizações diárias sobre isso. Verdade. No entanto, quando eu estou falando de uma escala mais próxima, estou falando de municipal, estadual, esse churrasco me impacta muito mais. Sim. Né? Vamos fazer, continuando até essa analogia, o churrasco está aqui do lado de casa. Está indo esses recursos para cá, eu sinto o impacto disso, eu vejo, muitas vezes as pessoas aqui de São Paulo conviveram com esses políticos que estão lá, conhecem, e aí o sistema ele é complexo. Então vale muito a pena a gente acompanhar para entender, né, e as próprias, até a nossa força de como a gente consegue, através de pressão, direcionar e para onde e quais são os incentivos que movem esses políticos, essas pessoas que estão ali, né, no governo, que está controlando o aparato estatal. E eu falo muito disso também no curso, que é o seguinte, né, a diferença do que é governo e o que é o Estado. O governo, isso é uma coisa que às vezes as pessoas elas confundem, né? O governo brasileiro, a pessoa acha que é toda aquela máquina. Não, o governo, eles são as pessoas que estão no Estado, que é um aparato de controle, né, esse aparato criado, que aí tem as várias definições, que eu não quero dar tanto spoiler assim, do que faz esse Estado moderno, né, desde o monopólio da moeda até várias outras coisas, até diferença de Estado para nação. Sim. Porque são conceitos, Marcos, que se a gente se deixa levar no discurso e a gente acha que são a mesma coisa, fica confuso para você. Então, o que é uma nação? Uma nação ela é acima, ela é acima de um Estado, elas são a relação das pessoas, uma ideia comum, não é um aparato. O aparato é ditado pelos governantes, e os próprios governantes ali, eles também têm incentivos, como que funciona esse incentivo. E são temas assim que a gente trata nos 5 encontros que você vai ter, né, nas 5 aulas dentro da vertical de política. E você vê,
Pô, a gente já está falando aqui, certeza que a gente conversando liga sempre aqui uma coisinha. Eu, pelo menos como professor, eu já quero falar um monte sobre isso, mas também não posso. Mas não dá muito spoiler. Não dá para dar muito spoiler. Então a gente já está começando a já se encaminhar já para o final, mas tem uma coisa muito interessante que você falou que eu gostaria que você explicasse. Porque você disse a questão da escala. E você, quanto a escala é mais próxima de você, mais interessado você fica com aquele assunto. Correto. Por isso que eu acredito que a gente tem que realmente participar mais dessas políticas do cotidiano, que é principalmente do seu condomínio onde você mora, na prefeitura, porque isso te afeta. E eu observo que existe várias maneiras de você pensar, o que eu chamo de cosmovisão de mundo político, né? E tem a visão da direita e a visão da esquerda. Geralmente o jovem tem a visão mais da esquerda, porque talvez a realidade não afetem tanto, né, a vida pessoal dessas pessoas. Então, elas conseguem pensar de maneira mais abstrata, mais romântica. Quando você vai envelhecendo, vão chegando os boletos, você vai entendendo muito mais como é a essência do ser humano, a tendência é que você comece a ter um pensamento mais liberal, um pensamento mais conservador. Então, eu quero te fazer essa pergunta, eu não dê tanto spoiler, eu sei que você aborda isso bem no curso, mas quando a gente fala de política, eu gostaria que você falasse pra gente de um pouco de ideologia, ideologia de direita, ideologia de esquerda, e sair um pouco dessa polarização que é muito rasa, que eu sei que você vai falar também sobre o diagrama de Nolan, não é isso? Sim. Então, eu gostaria que você explicasse só esse spoiler, para depois a gente encerrar, mas deixar um gostinho aí para quem está assistindo. Claro. Então, Marcos, esse conceito de esquerda e direita, você fala assim, é uma coisa muito superficial. Ele foi feito para ser isso. Por quê? Quando a gente ouve a palavra ideologia, hoje em dia ela tem um contexto tão assim pesado, né? Essa ideologia por trás disso. Ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias. E eu falo isso no curso. Pô, você tem uma ideologia sobre ideologia de uma religião, cada religião ela carrega uma ideologia, cada pensamento político carrega uma ideologia que nada mais é do que um conjunto de ideias. Só que qual que é o problema quando a gente fala de esquerda e direita? Primeiro, porque eles são muito flexíveis, esses conceitos, com o tempo. Então, o que você considera esquerda e direita aqui, nos Estados Unidos não é a mesma coisa, na Argentina não é a mesma coisa, em nenhum estado é a mesma coisa, e eu digo mais, nenhuma cidade às vezes é a mesma coisa. Às vezes você está ali, o cara, não, ele é de direita, aí você vai falar com outra pessoa, esse cara é de direita, esse cara é de esquerda. Então, para você se orientar no mundo, ele é um termo muito vazio. O que acontece com ele, né? Quando a gente olha para a história da criação do termo ideologia da esquerda e direita. Quando a gente olha lá depois da Revolução Francesa e como eles se sentavam, né, em frente às autoridades, uma parte das pessoas se sentavam à esquerda, né, que eram a oposição do rei, e a direita, que era tecnicamente o establishment. Só que aí a gente vai ver hoje em dia, não, peraí, calma, a esquerda ela tá no poder. Então a esquerda viraria a direita. Não, mas peraí, então a direita é a esquerda. Não, mas o pessoal não faz assim, não se adapta. O próprio Frederic Bastiat, que a gente estuda muito dentro do Instituto, ele era considerado de esquerda extrema, lá na corte francesa. E aí você olha que hoje em dia ele seria extrema-direita, pelas ideias libertárias que ele propunha, né, de liberdade pessoal e liberdade econômica. E existem algumas ferramentas, como esse diagrama de Nolan que você falou, que buscam simplificar a cabeça quando a gente está tentando entender onde eu me encaixo. Isso é interessante. E por que você quer saber onde você se encaixa, né? Porque ajuda você a entender que tipos de ideias você quer trabalhar, onde que você teria essas afiliações, tanto que algumas pessoas elas até criam criam roteiros de estudo baseado de onde você está, para você conseguir se aprofundar e procurar autores semelhantes aos seus interesses, porque as ideologias elas tendem a carregar junto outras pessoas similares, você tende a já ter uma facilidade de falar assim, eu entendo mais ou menos a ideologia da cabeça do Marcos, então eu acho que ele deve pensar assim, assim, assado. Claro que na cabeça e complexidade humana a gente sabe que isso não é verdade, que muitas pessoas elas têm opiniões diferentes do que o que a gente acha do pacote, mas na maioria das vezes ajuda. E o diagrama do Nolan, ele fez uma sacada, esse Nolan, que ele falou o seguinte, olha, aquele negócio unilateral aqui, de esquerda e direita, ele é muito complicado para você, porque as nuances são muito grandes. Eu vou colocar aqui um outro eixo, que é o eixo que aí ele divide, né, entre liberdade pessoal e liberdade econômica.
Então, pô, uma pessoa ali ela pode estar tendendo mais ali à liberdade econômica, mas ao mesmo tempo ela não está querendo liberdade pessoal. Ah, então onde que ela se encaixa? E o legal do diagrama do Nolan é que ele coloca como diamante no topo a liberdade. Né, e embaixo o totalitarismo, quando você quer o controle total da economia e o controle total sobre as pessoas versus o completo oposto, que é a liberdade total sobre a economia e a liberdade total sobre sistemas pessoais. Se a gente parar para ver, tem determinadas coisas que a gente vai pensar de maneira igual, outras diferentes. Correto. Um cara que tem um pensamento mais de esquerda, diferente do meu, mas em alguns pontos a gente vai estar mais próximo. Então esse curso, ele aprofunda isso, ele sai dessa tábua rasa que a gente vive hoje. Perfeito. Né? E são 5 aulas que vão tratar sobre política e é realmente muito interessante. Parabéns pela sua aula, é muito boa. Eu fico muito feliz, estou muito feliz de ter recebido você aqui. Né? Fica aí o convite para você que está assistindo o nosso programa aqui de lançamento. O curso ele é muito completo, tem muita coisa interessante para você assistir. Eu quero agradecer a presença do Luiz Guilherme Prioli, dizendo que foi um prazer, realmente foi muito bom. Prazer é meu. E aproveitar, né, e fazer um convite para você que está nos assistindo, porque na semana que vem eu vou ter o prazer de receber o Cesare Iacovoni, que é associado do IFL São Paulo desde 2016 e CEO da Destrava-aí. Semana que vem ele estará conosco falando sobre um assunto que eu tenho certeza que é do seu interesse: empreendedorismo. Não perca e até semana que vem.